Então, hoje é dia de nós falarmos sobre mediunidade. O livro estudado é nos domínios da mediunidade. E hoje temos a alegria de receber nosso querido irmão Alcir Mesquita, que vai abordar o capítulo 21, Mediunidade no Leito de Morte. Então, com a palavra, nosso querido irmão, para quem pedimos, como sempre, a inspiração que ele tem. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, nosso meio amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. Na verdade, é uma continuidade, né? O Dionísio até ressaltou isso, capítulo 19, 20 e 21, trata do problema do núcleo familiar. Então, vamos ver aqui, eu usei até a gravura que o Dionísio criou, da família reunida, né? E quem nós temos aqui, quem são os personagens envolvidos, né? É a Teonília, que é a mentora, que apoia e orienta a Anésia, está sempre ao seu lado, sempre atendendo às suas necessidades. E estão envolvidos também nesse processo o Aulus, o André Luiz e o Hilário, o Jovino, marido da Anésia, a Elisa, a Márcia e a Marcina, a Marta e a outra pessoa que é a que introduz esse problema na família. Então é um núcleo familiar, nada acontece por acaso, né? A gente fica examinando essa estrutura, né, de justiça divina na formação familiar, nos acertos. Me lembrava da Leuda, uma família quartel, né? Porque o Jovino é o próprio general, né? Mandão, né? Me lembrei que eu estava vendo aqui. E essa foto que o Dionísio, essa gravura que ele criou, é muito positiva, né? Tem aqui o nosso amigo obsediando a mãe. Então, é um núcleo familiar com alguns problemas que ficaram muito bem caracterizados no início do capítulo 19, né? A Teonília intervém, pedindo a Aulus o amparo para ajudar ela. Então diz o seguinte: Anésia, devotada companheira, quer dizer, frequenta uma casa espírita em que nos achávamos, sorvia o fel de dura prova. Qual era a prova desse núcleo familiar e fundamentalmente da Anésia, né? A Anésia tinha que dar um testemunho. Qual é o testemunho que a Anésia tinha que dar? Além das preocupações naturais com a educação das 3 filhinhas, que ela tem 3 filhas, e com assistência imprescindível à mãezinha doente, a mãe dela em vias de desencarnar. Bernardo, tem que baixar um pouco o ganho aí, hein? Eu sei. E Jovino, o esposo, que estava tendo um problema pessoal e trazendo profundos desgostos para ela. Então, está caracterizado o núcleo familiar e o desafio de Anésia, né? A Anésia, apoiada por Teonília, vivia esse drama da mãe desencarnando, o pai. E tem uma passagem muito interessante do capítulo 20 que o Dionísio apresentou, que eu vou pegar aqui. Não estou com ela aqui. Me presta o seu livro, por favor, Sandrinha, no capítulo 20, que o Dionísio até eu ia comentar, e me interessa muito essa parte aqui. Quer ver? Anésia ora e é apoiada e se sente revigorada, né? Teonília inspira ela e toda a comissão, Aulus, André Luiz, Hilário, ajudam naquele processo vibratório. E Aulus comenta o seguinte: eu achei essa parte fundamental e nos interessa em particular. Encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. A Anésia, mobilizando-a, a oração, aí vem a observação de Aulus, né? A Anésia usou a oração, se sentiu fortalecida, não conseguiu modificar o fato em si, mas logrou modificar a si mesma. As dificuldades... deixa ele está lutando ali com o som, ele vai conseguir. Eu compenso, para nós aqui eu compenso. Fogo vai ser os nossos ouvintes. As dificuldades presentes não se alteraram.
Jovino continua em perigo. A casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais. A velhinha, doente, aproxima-se da morte. Entretanto, nossa irmã recolheu expressivo coeficiente de energia. Obrigado, Sandra. Por que essa passagem do Aulus é muito importante? Porque acontece conosco, né? A gente chega à casa espírita em processo de dor, sofrimento, e o que vai acontecer de fato nada vai mudar. Tudo vai continuar como antes, no quartel de Abrantes. Mas nós mudamos. Então, quando nós conseguimos essa mudança interior, tudo fica mais fácil, a vida fica mais fácil, porque nós passamos a aceitar os nossos desafios, as nossas dores, os nossos sofrimentos, como instrumento de purificação. Então, pacificamos o coração. Então, sentimos muito alegre, porque às vezes a gente vem doente para a casa espírita, achando que a doença vai ser debelada, às vezes até mas em regra geral você continua doente, mas feliz, porque você entende por que está doente, qual é o papel daquela doença na sua caminhada, qual é o papel dessa desarmonia que a Nésia vivia com Jovino, o problema do desencarne da mãe dela. Então ela começa a entender, então ela se sente muito fortalecida. Então essa passagem do final do capítulo 20, que Aulus ressalta, ela é importante para nós espíritas, porque quando nós saímos daqui, os problemas continuaram os mesmos, só que nós encaramos esses problemas de outra forma. Isso é muito importante para nós. Bom, então essa série, né, o arco, como o Dionísio chamou, o arco narrativo, é a dominação telepática, que introduz um conceito novo para nós, importante, que é a obsessão de encarnado para encarnado, que ele chamou de dominação telepática, né? Que Jovino se via deslumbrado por um processo obsessivo de uma pessoa encarnada. Mediunidade e oração, que foi o estudo que o Dionísio fez, Zé Soares fez o 19, Dionísio fez mediunidade e oração e ressaltou esse aspecto da relação, né, da Aunésia com a Teonília, com os benefícios da espiritualidade, como ela recorria à prece para se sentir fortalecida. E hoje nós vamos ver o desencarne da mãezinha dela, né, Elisa, no leito de morte, e vamos ver a mediunidade no leito de morte. E a gente completa um drama familiar, né? Destaques doutrinários. Eu peguei a observação que o Dionísio fez e complementei, porque aí a gente cobre os 3 capítulos. Oração, né? E Onésia recorre à oração com frequência e é amparada. Essa sintonia espiritual que ela cria com Aulus, com a Teonília, é fundamental para o reequilíbrio dela. A ação dos mentores o tempo todo na nossa vida, isso é uma realidade, né? Você vê que Aulus é envolvido, e não é por acaso também, por Teonília, ela recorre. Então, nossos mentores recorrem a instâncias superiores para isso. O desdobramento como recurso de aprendizado e auxílio, ela se desdobra e é no espaço que ela é orientada, pacificada e começa a entender melhor o problema. A dominação telepática, que é o que o Jovino está passando, né? Que é uma obsessão de encarnado para encarnado. A projeção do perispírito, a mulher, que não cita-se o nome no capítulo, ela se projeta o tempo todo fazendo presente na vida deles. O perdão, quando ela é estimulada ao perdão, o coração dela fica leve. A evocação, nós vamos ver que a Elisa traz um problema enorme para a sua vida pela evocação. Ela evoca o filho dela, que estava distante, é um espírito com problemas graves, sofredor, que ela traz para o lado dela e aí traz todas as consequências da presença dele. E o seu processo de desencarne e exame de consciência que acontece com todos nós. Obsessão de encarnado para encarnado. Esse é um tema que a gente tem estudado pouco. Pessoas obsidiando pessoas existem em grande número. Estão entre nós, caracterizam pela capacidade que têm de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Por que eu botei em negrito? Porque acontece exatamente com
o Jovino, né? Esse domínio mascara-se com o nome de ciúmes, inveja, paixão, desejo, orgulho, ódio, às vezes de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado. Então ele estava deslumbrado, ele estava encantado com aquela interferência que a pessoa que se dizia apaixonada por ele exercia sobre ele. Então ele se achava o máximo, né? Descuidando de todas as suas obrigações. Então a gente vai ver que a gente conhece muito claramente. Eu botei a seta dupla porque não existe obsessor sem obsediado, né? É bionívoco, é uma atuação, e nós já vimos aqui no próprio estudo do livro, né, que fazendo caridade para alguém, esse alguém está querendo o seu obsessor de volta do lado. Então é uma ação que é bionívoca. A gente sempre vê o obsediado como um sofredor que está sofrendo o guante de um obsessor. Oi, Gê, por favor. Porque não existe essa passividade, não precisa não. Eu falo mesmo. Não existe essa passividade. Na verdade, tem uma palavrinha que é chave desse processo. Adesão. Isso. Ele se deixou. Naturalmente, está passando por experiência, mas o primeiro curso é você ter adesão. Isso. Nesse caso, você vê que é um fascínio que está sendo exercido, não é verdade? E ele tinha tudo para ter resistido. Então, a adesão faz com que o obsediado também seja uma parte que seja protagonista disso. Concordo com você, e a gente tem que estar alerta, porque a adesão, e ele abandona todas as suas obrigações e deveres, né? Naquele fascínio que ele ficou, porque ele aderiu ao processo. Então, eu gostei e tratei com essa seta dupla, porque é bionívoco, né? E se influenciam. E uma coisa que o obsessor não percebe, a gente vê aqui muito claramente na mesa de dialogação, ele está ali, às vezes, por uma razão de ódio, rancor, vingança, não importa, prejudicando alguém que ele está obsediando, mas ele está sofrendo influências também tenebrosas, de doença, de sofrimento daquela pessoa que ele está obsediando, porque ambos trocam energia. E aí nós temos agora esse quadro que André Luiz nos apresenta, que é o encarnado, né, obsediando encarnado. Nós temos encarnados obsediando desencarnados, né? Aquele processo, por exemplo, em que a pessoa não deixa a pessoa que desencarnou se afastar e mantém ela ali sofrendo, presa àquela dor e mentalmente atraindo, quer dizer, isso é um processo obsessivo grave e faz o desencarnado sofrer, e desencarnado sobre desencarnado. Aí nós temos um leque enorme e tem uma literatura muito grande de desencarnado obsediando o desencarnado. Somente nos vales das sombras há muito isso, né? Então, indo lá no livro, né? Na noite seguinte, voltamos ao lar de Anésia, porque capítulo 20, ele voltou agora porque a senhora Elisa está para desencarnar, com um objetivo particular de socorrer a mãezinha doente. Dona Elisa via-se presa de estranha perturbação mental, superexcitada, aflita, declarava-se perseguida por um homem que se propunha a batê-la a tiros. O filho dela, que ela evocava o tempo todo, tinha sido assassinado, né, numa noite de loucura por um companheiro a tiros. Então ela estava ali encenando os quadros mentais dele. Clamava pelo filho desde muito na vida espiritual e dizia ver serpente e aranhas ao pé do leito. Isso era um delírio, né? Nós vamos ver que o filho dela sofria de um processo de delirium tremens que atinge o alcoólatra mesmo fora do corpo físico e fazia ele ter essas alucinações. Despediu-se dele, né, aí no caso a Anésia, e colocou-se em oração, confiando-se à influência de Teonília, que lhe seguia os passos, qual se lhe fora abnegado nume protetor. E esse é o papel que os nossos mentores fazem conosco, né? De estar ali ao nosso lado, e você vê que trabalho que nós damos à espiritualidade, porque muitas vezes nós perdemos o rumo
e não confiamos nessa atuação próxima e precisa deles, né? Sem conseguir explicar a si mesmo a serenidade balsâmica que lhe tomou gradativamente a alma, aquietou-se entre a fé e a paciência, da certeza que não lhe faltaria o amparo do plano superior. Essa, porque como ela eleva o pensamento em prece, essa é a influência já da teonília sobre ela. Longe de perceber a ternura de que era objeto. Quer dizer, ela se sente pacificada, calma, e não consegue atinar que o objeto disso era da amiga Teonília. Recebia-lhe os apelos confortadores em forma de sublimes pensamentos de esperança e de paz. Então, a Teonília, né, nós temos aqui o rapaz orando e o mentor logo ao lado, inspirando com energias, com fluidos balsâmicos e com pensamentos positivos. Minha filha, não estou melhor porque... Isso a mãe dela falando para ela. Não estou melhor porque o assassino me espreita. Esses são pensamentos perturbados do filho. Não sei como escapar. Estou igualmente cercada de aranhas enormes. Que fazer para salvar-me? E em seguida, elevando o tom de voz, gritou lamentosa inflexão. Ai, as serpentes ameaçam-me da porta, que será de mim? Sinto que o nosso Olímpio está conosco. Ele estava mesmo. Tudo isso é da mente do Olímpio. Meu filho desceu do céu e veio buscar-me, não tenho dúvida. É meu filho, sim. E tinha certeza. Era o filho dela, ela evocava ele o tempo todo, só que ele não tinha descido do céu, ele tinha vindo do umbral diretamente para transformar esse finalzinho de vida dela num cadinho bastante difícil. Olímpio, o rapaz assassinado no outro tempo, jungia-se a ela a maneira de planta parasitária, asfixiando um arbusto raquítico. Ela já debilitada, né, com fluidos debilitados pela própria idade, né, fluidos vitais, e ele fazia o quê? Parasitário, né? Ele absorvia as energias dela. Nossa amiga, explicou o assistente, em sua doce afetividade, supõe no filho um gênio guardião, quando a realidade é que o infeliz se deixou dominar, mesmo depois de perder o veículo carnal, pelo vício da embriaguez. Quer dizer, ele era alcoólatra encarnado e continuou alcoólatra desencarnado. Olha que coisa interessante. Alcoólatra impenitente, caiu ante o revólver de um companheiro. Então, todo esse delírio de alguém vai me matar era da mente dele. Tão desvarado quanto ele mesmo, numa noite de insânia. Desligado da carne e já intensamente minado pelo delirium tremens. Então, o delirium tremens é o sofrimento pela abstinência do álcool. Daí ele vê serpentes, aranhas, cobras que a Elisa transmitia, né? É um processo mediúnico. Ela atraiu ele, ela fez uma evocação, supondo ele um guardião, um protetor, ele se aproxima, imanta-se magneticamente para ela, ela dá passividade, como a Gesilda falou, adere ao processo e ele começa a exteriorizar todos os seus dramas mentais. E ele, o filho, né, me deu um branco agora, o Olímpio, prosseguiu em companhia daqueles que lhe pudesse facultar o prolongamento dos excessos em que se compraz, que é o álcool, né? Então, a busca de prazeres, vamos falar um pouquinho do delirium tremens. Delirium tremens é a forma mais grave da abstinência do álcool, podendo ser fatal, se não tratada. No caso dele, não era mais fatal, porque ele já tinha desencarnado. Ocorre após o consumo excessivo e prolongado de álcool e é caracterizado por alterações mentais graves, como confusão súbita, agitação, tremores, alucinações e convulsões. Então, é o quadro da Elisa. Ela vê cobras, ela vê aranhas, ele num processo de delirium tremens. Os vampiros espirituais, aqueles que ainda bastante materializados, no caso ali o Olímpio, e apegadas às paixões humanas, procuram associar-se fluidicamente a quem lhes possa nutrir
notadamente os que compartilham de semelhante vício. Então, um alcoólatra alimentando outro alcoólatra, como o álcool, incitando-os a tais gozos, para daí experimentar as sensações de quando encarnado, através do organismo alheio, absorvendo-lhes as energias. Nos quadros de dialogação, a gente vê isso o tempo todo, né? O tempo todo. Alguém que se associa com você para lhe estimular num determinado comportamento que lhe interessa e ele absorve, ele sente as mesmas sensações que você sente, ele absorve, é um vampiro mesmo, né? Ele sugando energias. Evocado, no caso, o Olímpio foi evocado pela mãe, pela insistência materna, veio parar neste quarto, onde se encontra enleado pelas requisições da irmã Elisa. Quer dizer, ela trouxe ele ali, né? Evocou-o, e por ser médium, teve a presença dele e sofre todas as influências da presença dele. Acontece... Oi lá. É. Chamar pela minha mãe para que ela me ajude, e às vezes um exemplo desse menor, não esse tão grave, mas nem sempre a pessoa pode ter sido muito boa aqui, pode ter sido espírita, pode ter sido estudiosa, mas nem sempre ela está preparada para socorrer aquele que é um familiar amigo, que é uma filha querida do coração. E isso é uma dificuldade muito grande, porque o sentimento não se acaba com a morte, né? Pelo contrário, ele se esclarece, né? Mais, né? Então, eu acho que esse negócio de evocar é um troço complicado, né? A gente tem que... Essa contação da Sandra é importante e elucida um aspecto, e o caso ali, a gente está estudando de Elisa, porque a gente tem essa mania, né, de eleger um parente próximo que nem sempre está em estado de equilíbrio adequado para que ele nos ampare num processo, numa dificuldade de vida. Duas coisas erradas nesse processo da evocação, né? Primeiro, que aquele parente necessariamente não tem o equilíbrio e emocionalmente não está preparado para lhe ajudar. Dois, ao evocar você está atrapalhando aquele espírito na sua caminhada, porque você traz da onde ele está para o seu lado, num processo que ele não está capacitado a fazer. Então, essa observação da Sandra é importante porque a gente faz isso com frequência, né? Ah, vou rezar para minha avó. Não. Você tem os seus mentores da casa, né? Tem os protetores da casa, Abel Sebastião de Almeida, eles estão prontos para lhe atender. Se for o caso, eles vão usar, como Teonília usou Aulos, eles vão usar alguém mais próximo, mais preparado para fazer aquele socorro. Um fato interessante que retrata bem isso. Não sei se você sabe contar. Aquela senhora que recebeu, Dona Célia. Dona Célia. Potente, assim, e ela, as pessoas queriam saber notícias dos seus, colocavam os nomes, nem sempre vinha. Ela dizia, não está em condições. E a Dora Brigadão tinha perdido, o papai tinha desencarnado há 4 meses. Eu estava realmente muito triste. Mas ela falou assim, Gesilda, eu vou na Dona Célia, você quer que eu coloque o nome do seu pai? Me deu uma coisa, eu falei assim, não quero não. Papai deve estar em plena recuperação, apesar do grande... Chico Xavier disse que ele tinha partido com 7 grandes médicos homeopatas, Figueira Lima, André, fizeram Vamos Guerreiro, ele tinha terminado a jornada dele. Eu falei, não quero não. Ela botou o nome do pai e não botou do papai. Quando chegou lá pela mensagem número 200, ela falou assim, quem responde pelo doutor Ciro Gomes Valente? Ela foi cliente dele a vida inteira, ela foi, disse eu, mas não é para você, é para a filha dele. Ele mandou, através da inspiração de Alta de Souza, um soneto lindo, estou na Divina Escola, trabalhando sem parar, mas eu jamais busquei isso, entendeu? Porque é o tal negócio, você falou muito bem, às vezes a pessoa está desencarnada e eles bloqueiam a emoção dela via o encontro, porque ela vai se esfacelar. Então, tem que deixar nisso, né? A gente tem que compreender isso, orar pelo progresso e renovação de quem partiu, mas não exigir a presença, não é isso? Vai acontecer na medida que vai evoluindo, nós vamos ter notícias aqui e ali, mas não dessa forma. Essa observação da Sandra e a sua são importantes para reforçar. E você comentou uma coisa, quer dizer, ele está na transição, você não sabe se ele já... né, se equilibrou naquele processo de readaptação à vida espiritual,
e você pode atrapalhar, né? E por ser pessoa da relação pessoal, nem sempre está preparado para fazer o atendimento que você precisa. Até porque tem os laços emocionais que podem prejudicar. Então, não faça evocação, vai dar problema. Você vai prejudicar e você vai acabar trazendo um processo grave para aquele espírito. Em se libertando de vasos físicos, nossa irmã transfere o campo emotivo do círculo da carne para a esfera do espírito, passando compulsoriamente a sofrer o influxo pernicioso da entidade que ela própria trouxe para junto de si, usando a vontade e o pensamento, né, que nós falamos. Vou orar pelo meu filho, que é um anjo protetor, para ler do engano, né? Ela trouxe uma dor de cabeça. Duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressões, porque aí ainda tem a sintonia vibratória da relação pessoal, né? Porque enfraquecida a qual se encontra, a enferma se submete facilmente ao domínio do rapaz, cujo pavor e cujo desequilíbrio lhe transfunde na alma submissa e afetuosa. E aí ele transmite para ela todos aqueles medos e aquelas loucuras da doença, né? A evocação, né, é o ato de chamar um espírito, isso é uma consideração minha, com o objetivo de obter, baseia-se na lei de afinidade, sendo atraídos espíritos superiores para pessoas que buscam o bem e a instrução, enquanto os inferiores são atraídos pela curiosidade e sentimentos inferiores. Então, quando nós vamos evocar, nós vamos sempre evocar para a espiritualidade superior. Nós vamos evocar para os mentores da nossa casa, para aqueles que nos orientam, né? E vamos deixar de lado a curiosidade, porque tem aquelas consultas, e a gente vê isso no passe, né? Alguém preocupado se amanhã vai acontecer isso. Isso é preocupação menor, material, que não interessa, né? A espiritualidade não está preocupada com isso. A lei de sintonia espiritual estabelece que atraímos para nós o que vibramos, sendo atraídos por pessoas e energia com vibrações semelhantes à nossa. Então, se a gente está tentando evocar alguém para resolver um problema de dia a dia, né? Um problema material, nós vamos atrair um espírito que sintoniza com aquele tipo de atitude. E nós funcionamos como uma estação de rádio, onde nossos pensamentos e sentimentos sintonizam a frequência que nos conecta a outras pessoas e entidades espirituais. Então, se nós estamos evocando com uma preocupação eminentemente material, seja qual for, de doença, de solução de problema financeiro e tal, nós vamos estar atraindo entidades espirituais, espíritos desencarnados, que estão muito ligados àquele tipo de problema. Analisando o fenômeno, no caso da Elisa, perguntei se a associação sob nossa vista, quer dizer, a influência do Olímpio, o filho dela, sobre ela, poderia ser comparada à incorporação mediúnica qual conhecemos. E Aulus responde, sem qualquer dúvida. Então a gente vê o seguinte, ela, no leito, para desencarnar, traz um tipo de problema para ela por evocar inadequadamente a presença do filho, que ela não precisava. Então ela passa aqueles últimos momentos, né, do desencarne com um sofrimento que era totalmente desnecessário, totalmente. Aliás, André Luiz comenta isso, não sei exatamente qual dos livros, que muito do que a gente passa na nossa vida não é planejamento reencarnatório, né? É sarna para se coçar que a gente arruma, né? Nós mesmos, no caso aqui, é claro, isso não estava planejado, mas ela insistiu em evocar o filho, que é um alcoólatra, um cara desequilibrado, e teve o problema. Então, é uma mediunidade, sim. Elisa atraindo o filho num estado de passividade profunda, e aí ele ressalta isso, passividade profunda, né? Que lhe sobrevém por motivo de natural desgaste nervoso, e sem lhe experiência que lhe outorgue discernimento e defesa, assimila-lhe de modo espontâneo as correntes mentais, retratando-lhe a desarmonia interior. Então, aquele processo final dela é todo a desarmonia dele. Estando a desencarnar-se devagarinho, reflete-lhe a reminiscência do pretérito e as terríveis visões íntimas, que lhe são agora familiares, de vez que, à distância das libações costumeiras, quer dizer, as farras alcoólicas que ele fazia,
O infortunado amigo padece as alucinações comuns às vítimas do alcoolismo crônico. E ele continua alcoólatra ao desencarnar. Isso que é importante que Aulus ressalta, né? E ele continua sofrendo o delirium tremens, que é a abstinência do álcool. Então ele transporta para o mundo espiritual as mazelas do corpo físico. Concordo em que o quadro é lamentável, né? O quadro sob exame, né? É lamentável. Obtemperou o assistente, Aulus. Entretanto, ninguém trai as leis que nos regem a vida. Elisa, com a presença do filho, recebeu aquilo que procurou ardentemente. Então, eu ressaltei, botei em negrito, porque ela está recebendo o que ela procurou. Era previsto? Não. Estava no planejamento reencarnatório? Não. Mas ela pediu, recebeu. Está lá, sofrendo desnecessariamente. Certo, apresenta-se na configuração passageira de uma anciã penetrando a antecâmara da morte. Ela está ali naquele limiar, né? Terminando os fluidos vitais e ela preparando para desencarnar. Na realidade, ela é um espírito imperecível e responsável, manejando os valores mentais que se expressam e se conjugam segundo princípios claros e definidos. Então, aquela observação da Sandra, né? Ela imprudentemente evoca o filho, que vivia situação moral muito grave, e colhe o que pediu. Fim da ligeira pausa, acentuou. Muita vez, né? Pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. E isso vale para nós, por isso que eu botei em negrito, né? Porque Elisa está aqui, mas esse personagem Elisa, ele serve de exemplo para nós. Pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. E fazemos isso com uma frequência assustadora. Aulus desligou o rapaz, usando para isso avançados potenciais magnéticos. Então logo se afastou o desventurado Olímpio, identificou um curioso fenômeno. Dona Elisa, que falava singularmente animada, quer dizer, a animação dela, a bravata dela, era fruto das influências magnéticas do Olímpio. Entrou em absoluta prostração, que aí agora é ela mesma, uma senhora doente, com os fluidos vitais se esgotando, qual se houvera sido manietada. Assinalando-nos a curiosidade, o orientador esclareceu: a atuação do filho desencarnado alimentava-lhe a excitação mental, a incidir sobre o campo nervoso. Agora está confinada às energias que lhe são próprias. No Herculano Pires, nas Fronteiras da Loucura, sob tratamento psiquiátrico, isso me chamou muita atenção, né? As técnicas antigas de eletrochoque e ducha de água fria e tal, e o paciente tinha, logo após a aplicação desses recursos médicos, né, ele tinha uma recuperação maravilhosa, ficava calmo, pacífico, sem remédio, sem nada. E aí perguntas, né, por que isso? E a espiritualidade explica. O obsessor não quer levar choque. Então, quando ele vai para a sessão de choque e para a ducha de água fria, eles se afastam e deixam ele lá sozinho, ele tomando choque e tal. Quando acaba tudo, o obsessor não voltou, ele está calminho, está beleza, está maravilhoso. Era ela, né? Excitada, gritando, com medo, vendo fantasma, vendo cobras e tal. Ele se afastou, ela entra em prostração, né? Porque não tem mais a influência do obsessor. Então Herculano comenta muito isso, que a eficácia relativa do choque é porque o obsessor não quer levar choque. Então ele se afasta e deixa lá o coitado do obsediado levar choque. Aí ele fica calminho, né? Passado um tempo. Como se um relâmpago lhe rasgasse a noite mental, um desses raros minutos que valem séculos para a alma, reviu apressadamente o passado. Isso é um quadro que nós todos presenciamos, vivenciamos no desencarne, né? Todas as cenas da infância, da mocidade, da natureza, reaparecem de inesperado no templo da memória, como
que é convidá-la a escrupuloso exame de consciência, né? Hermínio Miranda trata muito bem disso no livro A Memória e o Tempo, em que você tem aqueles arquivos todos de memória que estão no subconsciente, você não tem acesso com facilidade, mas nesse momento você tem. Então você acessa esse conjunto de arquivos, né, de memória que estão ali no seu perispírito, com qual objetivo? Para fazer uma análise profunda de consciência. A enferma não vacilou, seus momentos na carne estavam contados. Ela pressentiu por esse evento. Incapaz de entender-se com a filha, porque ela não conseguia mais se comunicar, desejou despedir-se de velha irmã, que residia a longa distância. Vimos-la num supremo esforço, concentrando os próprios pensamentos para satisfazer essa derradeira aspiração. Então, apesar dela estar muito fraca em termos de energias, fluidos vitais, ela, pelo pensamento, ela estabelece um desejo de ir falar com a irmã. E aí, eu vendo isso está até no jornal, né, no nosso jornal do SEASA desse mês, desencarne depende de nós, né? Cada um de nós vai ter um desencarne próprio, fruto das suas atitudes, das suas crenças, do seu preparo, né? Do seu dia a dia. Então eu peguei aqui, está no jornal, a história do Sr. Leclerc. A Sociedade Espírita de Paris acaba de sofrer nova perda na pessoa do Sr. Charles Julien Leclerc, que era um frequentador, um médium assíduo da Sociedade de Paris. Antigo mecânico de 57 anos, morto subitamente de um ataque de apoplexia fulminante em 2 de dezembro, no momento em que entrava na ópera. Prontamente desprendido, como o supunhamos, o Sr. Leclerc pôde manifestar-se na sociedade na sessão que se seguiu ao seu enterro. Olha que coisa fantástica, né? Quem sabe não estaremos aqui mediunicamente na segunda-feira conversando com vocês. Por conseguinte, não houve nenhuma interrupção em sua presença, já que ele tinha assistido à sessão precedente. Então ele veio na segunda, teve o infarto fulminante na quarta, e na outra segunda se apresentou mediunicamente. Para mim isso é o estado da arte, né? Você desencarnar e ser capaz de, na sessão seguinte, dar uma comunicação mediúnica. O Sr. Leclerc, né? Charles Julien Leclerc, está no Revista Espírita, janeiro de 1867, e na Revista Espírita do SEASA desse mês. É maravilhoso. Ele não era, né, um iluminado, assim, o homem mais santo do mundo, não. Mas ele tinha um equilíbrio moral adequado, né, para desencarnar. Assistiu a sessão, desencarnou, se apresentou na sessão seguinte. Quer dizer, ele não faltou a nenhuma sessão. Olha que maravilha. Então, o tipo de desencarne que nós passamos é fruto muito da história que nós estamos construindo. Nós estamos vendo a história triste da Elisa, né? E eu peguei um outro caso bastante interessante de obreiros da vida eterna, da Adelaide. Adelaide é uma senhora trabalhadora que conduzia e gerenciava um asilo para crianças. E André Luiz fala: felizmente, porém, nossa querida Adelaide não dará trabalho. Quem está falando, né, na verdade, é Bezerra. O ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nessa casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem. E aí a gente também começa a entender um pouco nesse processo de desencarne da Adelaide, que está no Obreiros da Vida Eterna, o fato seguinte: olha que ele ressalta. Ela trabalhou, né, cuidava dos órfãos, era uma médium espetacular, aliado aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem. Bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Está no Sermão da Montanha, né? As bem-aventuranças, mas é uma coisa que passa despercebida para nós. Mas a Adelaide, ao desencarnar,
ela foi lapidada no sentido de burilada, né? Para uma vida melhor. Bezerra acomodou-se junto dela com intimidade paternal, afagou-lhe com luminosa a destra a fonte abatida e falou otimista: já sei, você pensa nos parentes, nos amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Ó, Adelaide, compreendo o seu devotamento materno, a obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada, e Jesus, médico divino de nossa alma, autorizou o seu repouso. Então, eu estou falando no contraponto da Elisa, né? Nós vimos o senhor Leclerc, que desencarnou e apareceu na sessão seguinte para fazer uma comunicação mediúnica. A Adelaide, no Obreiros da Vida Eterna, que imagina você ser recebido por Bezerra de Menezes, e você está preocupado, e ele falou: não, fica calma, você já fez o que tinha que fazer, Jesus autorizou você descansar. Isso é uma maravilha, né? No Céu e Inferno, e aí eu peguei um contraponto semelhante à da Adelaide, são as mensagens de espíritos sofredores, né? Depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus, são logo presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino, no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada vem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade, o que os desespera, visto como o isolamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos. Não elevam o olhar às moradas dos espíritos elevados, consideram o que os cerca e então, compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, se agarrarão a eles, como a uma presa, utilizando-se da lembrança de suas faltas passadas, que eles opõem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos. Esse céu e inferno, essa mensagem de Kardec, é para a gente avaliar, né? Você vê, a gente viu Leclerc, viu a experiência da Adelaide, e aí vê um espírito endurecido que não ouviu as mensagens do alto, né? Não ouviu esse chamamento pela transformação moral, como a Elisa, no caso do capítulo Nos Domínios da Mediunidade também. Então começa a mostrar para a gente que o que acontece no desencarne nosso tem tudo a ver com o que nós fazemos no nosso dia a dia. Qual é o nosso nível de preocupação? Qual é o nosso grau de interesse, né? A nossa mente está aonde nós queremos, aonde nós nos envolvemos, né? Eu peguei a história do Novel, que é um espírito sofredor, está também no Céu e Inferno, e ele contando, né, na comunicação dele: vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, quer dizer, interessante que esse linguajar, inclusive, ele fala dele mesmo na terceira pessoa, né? Meu espírito é ele, né? Meu espírito, mas ele está falando como se fosse um terceiro. Preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade de desembaraçar-se, o que já foi, por si, uma rude angústia. Ele, um espírito sofredor, um comportamento moralmente inadequado, o primeiro sofrimento dele, ele ficou preso ao corpo físico. A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso, procurava o corpo. Estava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações, então ele volta e recupera as encarnações, feriam-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma, que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha e acabrunhamento. É a análise moral das nossas atitudes que a Elisa está passando, né? Ela revê a sua vida e faz uma análise rigorosa da sua passagem. Então, a mensagem do Novel nos mostra o seguinte: uma vida excessivamente material, preocupada com os valores materiais, com interesses únicos, exclusivamente materiais,
sem uma atenção especial para a vida espiritual, nos leva a esse tipo de vida, né? No caso do Obreiros da Vida Eterna também, ele conta a história... Não, agora eu voltei, eu me perdi. Eu voltei para o livro agora. A Elisa encontrando com a Matilde, a irmã dela. Vimos-la num supremo esforço, concentrando os próprios pensamentos para satisfazer essa derradeira aspiração, que é visitar a irmã dela. Dona Elisa projetou-se por fim em nosso meio, no meio espiritual, mantendo-se, porém, ainda ligada ao veículo físico por um laço de prateada substância, né? Ela ainda estava com o fio energético prendendo ao corpo físico dela. Enquanto se lhe interessavam os membros, um só pensamento lhe predominava no espírito: dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra. Envolvida na onda de forças nascida de sua própria obstinação, afastou-se ligeira, volitando automaticamente no rumo da cidade em que se lhe situava a parenta. Então, ela, naquele estado de sofrimento, naquele estado, ela teve capacidade mental. Olha quanta coisa nós podemos fazer de positiva se a gente tiver pensamento firme, lógico que ajustado, né? Não perdendo tempo. Ela estava perdendo tempo, mas o pensamento voltado para o alto, vontade férrea, e ela foi lá, né? Ela volitou. Correspondendo à ordem de Aulus, passamos a segui-las de perto. Dezenas de quilômetros foram instantaneamente vencidos, em plena noite alta, colocando-nos ao lado dela num aposento mal iluminado em que venerável Oceano dormia tranquila. E ela começa a gritar: Matilde, Matilde. Aí que eu voltei, porque eu botei o Obreiro da Vida Eterna, que é uma coisa bem interessante, que é o Cavalcante. Então, dali o gigantesco e admirável decreto de vontade de saber isso aqui. Espera aí, deixa um minutinho. Tá certo. O Cavalcante é o seguinte: ele estava doente, muito doente, como a Elisa, bastante doente, mas ele tinha uma vontade férrea de ficar encarnado. Então, comenta André Luiz: em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Decorridos mais de 4 dias, em que atentávamos para 4 dias ele naquele estado, e ele não tinha uma determinação de ficar encarnado. Atentávamos para o moribundo. Cuidadosamente, Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. André Luiz observou que o médico e o padre que o atendiam o Cavalcante, conversavam a respeito da eutanásia, o que o impressionou, deixou André Luiz impressionado, porque ele não esperava isso. Quer dizer, ele e Jerônimo estavam trabalhando para desatar os últimos laços energéticos, mas você vê como a vontade, né, a determinação de fazer alguma coisa. Elisa foi visitar a irmã, Matilde, né, no caso do Obreiros da Vida Eterna, Cavalcante se recusa a desencarnar e se mantém atrelado ao corpo físico. Então, se nós usarmos bem esse poder mental, né, essa nossa vontade hercúlea, nós somos capazes de fazer prodígios bem interessantes. Dona Matilde, aí voltando ao nosso domínio da mediunidade, contudo, não lhe escutava as palavras pelos condutos auditivos do vaso carnal, e sim pelo cérebro, através, né, a famosa audição coclear, através de ondas mentais em forma de pensamento a lhe remoinharem ao redor da cabeça. Reerguendo-se, inquieta, falou de si para consigo: Elisa morreu. Temos aqui um dos tipos habituais de comunicações nas ocorrências de morte. Pela persistência com que se repetem, os cientistas do mundo são constrangidos a examiná-los. Alguns atribuem esse fato à transmissão de ondas telepáticas, ao passo que outros neles encontram chamados fenômenos de munição. Isto tudo, porém, reduz-se na doutrina do Espiritismo à verdade simples, pura, da comunhão direta entre almas imortais, né? Então, na verdade,
não é uma munição como um fenômeno telepático, mas uma comunicação direta entre espíritos afins, e ela, bacana, é a gente perceber que ela, moribunda e sofrendo todos aqueles processos obsessivos de doença, foi capaz, pela vontade dela, de se deslocar e despedir da irmã. Então ela podia ter tido uma vontade hercúlea de fazer um desligamento sereno, suave, amparada pela espiritualidade superior. Falar um pouquinho, só para terminar, de munição. A munição refere-se a uma percepção psíquica ou mediúnica de eventos futuros ou passados, que pode se manifestar como uma visão, um pressentimento ou uma forte sensação de conhecimento prévio. No contexto espírita, é visto como uma faculdade psíquica que permite o conhecimento antecipado de fatos. É uma atividade mediúnica. Em outras visões, pode ser associada a sensações físicas como calafrios e batimentos cardíacos acelerados, né? Aqui é o Swedenborg. Por quê? Porque ele tem um caso clássico, né? Em 1759, isso é muito documentado, Swedenborg estava na cidade de Gotemburgo, a cerca de 400 quilômetros de Estocolmo, jantando na casa de um amigo, e por volta das 18 horas ele ficou visivelmente agitado e descreveu em detalhes que um grande incêndio havia eclodido em Estocolmo. Lembrando que naquela época não tinha WhatsApp, né? Então ninguém podia ter dito para ele, tá? E se espalhava rapidamente, ameaçando sua própria casa e seus valiosos manuscritos. Cerca de 2 horas depois, por volta das 20 horas, ele declarou, aliviado, que o fogo havia sido extinto a apenas 3 portas da sua residência. 2 dias depois, então por isso que eu falei, não é o WhatsApp, né? 2 dias depois, 400 quilômetros é ali, né? Hoje em dia. 2 dias depois, mensageiros de Estocolmo chegaram a Gotemburgo e confirmaram a história de Swedenborg em todos os detalhes. O horário de início do incêndio e fim do incêndio, a área afetada e, crucialmente, que o fogo tinha parado a poucas portas da sua casa. Então, esse fenômeno de premonição, né, chamado de munição pela ciência, é um fato documentado, né? Elisa e a irmã Matilde participaram disso. O Swedenborg tem um documento importante. E aí, para encerrar, sobre reflexões sobre desencarne, também do céu e inferno, eu peguei uma mensagem de um ateu suicida, né? Que Kardec não diz o nome dele, senhor J.D., era um homem instruído, mas em extrema saturado de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. A pedido de um parente, foi evocado 2 anos depois de desencarnar na Sociedade Espírita de Paris. E ele pergunta se ele sofria. Sofro, sou um réprobo. Fomos levados a evocar-vos em nome de parentes que, como tais, desejam conhecer da vossa sorte. Poderei dizer-nos se esta nossa evocação vos é penosa ou agradável? É penosa. A vossa morte foi voluntária? Sim. O espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grossa, irregular, convulsa e quase ininteligível. Ao terminar a escrita, encoleriza-se, quebra o lápis e rasga o papel. Tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. Sou forçado a crer nesse Deus. Ele era um ateu, se vê diante de uma realidade, né, no mundo espiritual, e passa a acreditar. E Kardec pergunta a ele, que motivo poderia ter-vos levado ao suicídio? O tédio de uma vida sem esperança. Sem esperança porque ele era tremendamente materialista, né? Realmente, como Kardec diz, sem a certeza da vida eterna, nenhum sentido teria os ensinamentos morais do Cristo, né? Ele enfatiza isso porque a gente começa a entender determinadas passagens doutrinárias na hora em que nós sabemos que somos espíritos imortais e nos consideramos como espíritos imortais a caminho da luz. Tudo se pacifica, tudo se tranquiliza, tudo se explica.
Então, o desencarne da Elisa, eu usei como gancho para nós fazermos uma análise desse processo, né? Porque muitos entre nós ainda têm um certo temor do desencarne, mas o desencarne é mais pacífico ou menos pacífico, por isso que eu trouxe o caso do Sr. Leclerc, trouxe o caso do Obreiros da Vida Eterna, da nossa atitude, da nossa transformação moral, da nossa vida. O que nós estamos construindo, né? E se nós estamos construindo uma vida voltada para o bem, para a caridade, para a transformação, para a reforma íntima, certamente nós teremos capacidade de ter uma passagem bem agradável, bem tranquila, fundamentalmente se nós não temos dúvidas da vida eterna. Que percebo que nem sempre a gente tem uma certeza, a gente lê, entende, mas não internalizou esse sentimento de que somos espíritos imortais a caminho da luz, e isso nos dá essa angústia, essa perplexidade diante do desencarne, né? Desencarnar é mandatório da nossa caminhada evolutiva, né? Não é a primeira, não é a última, nem será a derradeira desencarne que passaremos, mas temos que estar preparado para isso. E a Elisa mostrou que ela não estava preparada, como assim vários outros espíritos não preparados passaram por um momento de tormento, turbulência bastante grande. Então eu acho que fica essa lição do 21, que encerra a trilogia, né? 19, 20 e 21, e mostrando o drama da senhorinha Elisa. É isso. Eu tenho um tempinho. Perguntas? Pergunta? Nenhuma perguntinha, Dionísio? O tempo é tudo seu, então. Pode ser bom ou mau sinal? Dionísio disse, não há perguntas, é um bom sinal. Você pode ser um bom ou mau sinal, né? Quando ninguém pergunta nada, é um bom ou mau sinal, né? Você explicou assim, entenderam o conceito? Aí, aquele silêncio. Ou ninguém entendeu absolutamente nada. Não, mas eu acho que sim. Eu acho... A gente acreditar na reencarnação. Esse é o ponto-chave. Nós compreendemos isso, o nosso leito de morte há de ser mais tranquilo. Sem dúvida, Sandra. Na passagem nós já trazemos essa compreensão. Porque às vezes a gente estuda, mas não aceita. Então isso cria espiritualmente um grande dilema. Isso. Porque, não, eu sei que eu vou morrer, não quero morrer. Aí fica, vai. Então isso é uma dificuldade. Mas se eu tenho a plena certeza que a reencarnação é uma bênção que Jesus nos deu, né, como o nosso desenvolvimento moral, de todas as formas, isso, nossa, a gente tem que... É isso mesmo. Você fechou a análise. Eu diria mais para você, né? A reencarnação é o ato supremo de caridade de Deus para conosco, né? É o maior instrumento de justiça que existe na nossa caminhada, é a reencarnação. Então, quando nós temos essa certeza... É misericórdia. É misericórdia. A reencarnação é misericórdia de Deus. Não é nada disso. É o perdoar 70 vezes 7, né? Por isso que você está aqui, Sandra, trabalhando sem parar. A esperança vem dessa nossa criança, né? As coisas irão melhorar. Essa ênfase que a Sandra deu é importantíssima porque a gente não percebe isso, né? A gente mergulha no dia a dia, a gente estuda, a gente discute, a gente faz dialogação, mas se comporta como se não fosse desencarnar, como não tivesse a próxima existência aí nos esperando, né? Às vezes muito rápido, às vezes um pouco menos rápido, mas é o processo de ajuste e aprimoramento. Então, se a gente tem essa convicção absoluta, a vida fica mais simples. Se vê muito materialmente. Isso. Não, você vê o espírito sofredor, os jovens, falando, o meu espírito, como o meu espírito? Ele estava desencarnado, ele era ele. Ele fala dele na terceira pessoa, né? É que nem o Pelé falando do Edson Arantes como se fosse outra personagem, né?
Quer dizer, ele está falando dele mesmo, né? E eu digo sempre, eu enfatizo, eu gosto de comentar isso. Algumas certezas doutrinárias que nós temos, absolutas, né? Inquestionáveis. Primeiro, que somos eternos. Então, a morte do corpo físico não significa nenhuma perda para nós, né? É só uma continuidade da nossa vida. Aliás, a vida fica sempre muito mais interessante, dizem os espíritos, após a liberação do corpo físico. Mais sensações, né? Ver Mozart falando sobre a música em Júpiter, ver falando sobre as cores nos jardins de nosso lar, é tudo muito mais bonito. Então, nós temos uma certeza que somos espíritos imortais. Temos outra certeza absoluta, que nada acontece por acaso, né? Porque nós temos um planejamento reencarnatório que nos leva a viver determinadas experiências de vida, determinados desafios que visam o nosso aprimoramento moral. Então, nada acontece por acaso. E sabemos também que Deus é soberanamente bom e justo e nunca nos desampara. Aí eu pergunto, por que o mundo tem tanta angústia, tanto sofrimento, tanta incerteza? Eu sou eterno. A morte do corpo físico não representa descontinuidade da minha vida. Nada acontece por acaso. Então, a forma do meu desencarne vai ser proporcional às dívidas do passado que eu venho carregando. Deus não me desampara, não tem por que ficar preocupado. Pois não? Isso, fala mesmo. Passa para ele ali, o Mauro, por favor, para ele poder. Obrigado. Vão descobrir, vão se encontrar em um momento não mais com o corpo, em estado de espírito, e ficam aí desnorteados, achando que estão desequilibrados. Aí o livro explica muito bem essa passagem. O nome dele é Mancini e Evelina. Eles se conhecem no hospital, no mundo espiritual, que eles já despertam lá. Aí vão começar a entender a situação deles. É muito bom esse livro. A Vida Continua, de André Luiz. Agradeço a vocês. Desculpa se eu fiz muitas digressões aqui, mas eu acho que o tema nos permitia isso. Obrigado, Dionísio.